Vamos abrir a palavra de Deus no segundo livro de Samuel, no capítulo 23. Segundo Samuel, capítulo 23. Amém? Nós vamos ler a partir do versículo 8. Diz assim a palavra do nosso Deus. Estes são os nomes dos valentes que Davi teve. Josebe-Basebete, filho de Taquemone, o principal dos capitães. Este era Dino, o esnita, que se opusera a 800 e os feriu de uma vez. E depois dele, Eleazar, filho de Dodô, filho de Aoi, entre os três valentes que estavam com Davi, quando provocaram os filisteus que ali se ajuntaram à peleja, e quando de Israel os homens subiram. Este se levantou e feriu os filisteus até lhe cansar a mão e ficar a mão pegada à espada. E naquele dia o Senhor operou um grande livramento, e o povo voltou atrás dele somente a tomar o despojo. E depois dele Sama, filho de Agé, o Ararita, quando os filisteus se ajuntaram numa multidão onde havia um pedaço de terra cheio de lentilhas, e o povo fugira de diante dos filisteus. Este, pois, se pôs no meio daquele pedaço de terra e o defendeu, e feriu os filisteus, e o Senhor operou um grande livramento. Também 3 dos 30 cabeças desceram e vieram no tempo da cega Davi, à caverna de Adulão, e a multidão dos filisteus acamparam no vale dos Refaíns. Davi estava então no lugar forte, a guarnição dos filisteus estava então em Belém. E teve Davi desejo e disse: quem me dera beber água da cisterna de Belém, que está junto à porta? Então aqueles 3 valentes romperam pelo arraial dos filisteus e tiraram água da cisterna de Belém, que está junto à porta, e a tomaram e a trouxeram a Davi. Porém ele não a quis beber, mas derramou-a perante o Senhor e disse: guarda-me, ó Senhor, de que tal faça. Beberia eu do sangue dos homens que foram a risco da sua vida, de maneira que não a quis beber. Isso fizeram aqueles 3 valentes. Também Abissai, irmão de Joabe, filho de Zeruia, era a cabeça de 3. E este alçou a sua lança contra 300 e os feriu, e tinha o nome entre os 3. Porventura, este não era o mais nobre dentre estes 3, pois era o primeiro deles, porém aos 3 primeiros não chegou. Também Benaía, filho de Joiada, filho de um homem valoroso de Cabzeel, grande em obras, esse feriu 2 fortes leões de Moabe, e desceu ele e feriu um leão no meio de uma cova no tempo da neve. Também este feriu um homem egípcio, homem de respeito, e na mão do egípcio havia uma lança, porém Benaía desceu a ele com um cajado e arrancou a lança da mão do egípcio e o matou com a sua própria lança. Estas coisas fez Benaía, filho de Joiada, pelo que teve o nome entre os 3 valentes. Dentre os 30, ele era o mais nobre, porém aos 3 primeiros não chegou, e Davi o pôs sobre os seus guardas. Azael, irmão de Joabe, estava entre os 30, que eram Elanã, filho de Dodô de Belém, Sama, Arodita, Elicana, Arodita, Elis, Pautita, Ira, filho de Icas, Tecoíta, Abiezer, Anatotita, Mebunai, Uzatita, Zalmon, Aoíta, Marai, Netofatita, Elebe, filho de Baaná, Netofatita, Itaí, filho de Ribai, de Gibeá, dos filhos de Benjamim, Benaía, Piratonita, Idaía, do ribeiro de Gaás, Abon, Arbatita, Asmavete, Barumita, Eliabe, Sabonita, os filhos de Jacém e Jonas, Sama, Ararita, Aião, filho de Sarar, Ararita, Elifelete, filho de Asbaí, filho de um Maacatita, Eliã, filho de Aitofel, Gigonita, Esraí, Carmelita, Paraí, Arbita, Igal, filho de Natã, de Zobá, Bani, Gadita, Zeleque, Amonita, Narai, Beerotita, o qual trazia as armas de Joabe, filho de Zeruia, Ira, Getrita, Jerebe, Getrita, Urias, Eteu, 37 por todos. Amém? Fecha os teus olhos.
Amado Deus, amado Pai, Senhor, nós queremos louvar o Teu nome pela Tua palavra, que é viva, que é eficaz. A Tua palavra, meu Senhor, que é como espada de dois gumes. Essa palavra que edifica, que fortalece, que transforma. Essa palavra, meu Senhor, ó Deus amado, que é poderosa, meu Senhor, nas nossas vidas, que nos mantém de pé a cada dia. Senhor, eu quero Te louvar por essa palavra, Senhor. O que seria de nós sem a Tua palavra, meu Senhor da glória? Senhor, eu Te louvo, meu Senhor, por essa preciosidade que temos nas mãos, ó Pai. E agora, Senhor, eu quero entregar a Tua igreja, Deus, nas Tuas mãos. Quero lhe pedir, ó Pai, que Tu dê ordem aos Teus anjos a respeito deste lugar. Cerca, Deus. Senhor, ó Deus, tira desse lugar tudo aquilo que não Te louva, todo espírito contrário, toda preocupação que possa estar na mente dos meus irmãos, meu Senhor, toda angústia, toda aflição, todo temor, meu Senhor, em nome de Jesus, que possamos estar na liberdade do Teu Espírito e que aquilo que Te apraz, Senhor, Tu venhas fazer nesta noite, ó Pai, em nome de Jesus. Coloco a Tua igreja nas Tuas mãos, coloco a minha vida nas Tuas mãos, porque a Tua palavra diz, Senhor, que eu nada posso sem o Teu Espírito, Senhor. É o Senhor quem realiza todas as coisas em todos, ó Pai. Por isso eu me coloco nas Tuas mãos. Abençoa, flui através da Tua palavra, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Os irmãos podem se assentar. Ainda que sejam nomes complicados, eu fiz questão de ler cada um deles, porque esses foram os 37 valentes de Davi registrados aqui na palavra. E deixa eu perguntar, né? A gente leu aqui, e aqui fala da história de algum desses homens. Como é que os irmãos, com que palavra os irmãos, e aí eu quero ouvir mesmo a igreja, com que palavra os irmãos poderiam definir esses valentes de Davi? Se você tivesse que definir em uma palavra, diante do que você leu, como você definiria esses homens? Ousados, corajosos, guerreiros, intrépidos. Quem mais? Heróis, preciosos, fiéis. Deixa eu fazer uma pergunta à igreja. Esses homens eram homens sujeitos às mesmas paixões que nós? Sim. Então, o que eles deviam ter de tão especial, o que eles tinham de tão especial, a ponto de terem os seus nomes registrados como os 37 valentes de Davi? O que esses homens tinham de especial? E aí eu parei para pensar sobre isso, e eu falei assim, Senhor, o que eu vejo aqui é que foram homens que se colocaram na brecha, no tempo da guerra, no tempo da batalha. Foram homens que diante da fúria do inimigo se levantaram como guerreiros. São homens de atitude. Isso os faz valentes de Davi. E aí, quando eu estava lendo esse texto, 2 desses valentes me chamaram muita atenção. O primeiro está registrado lá no versículo 9, que vai falar de Eliázer, filho de Dodô, filho de Aoi, entre os 3 valentes que estavam com Davi, quando provocaram os filisteus que ali se ajuntaram à peleja, e quando de Israel os homens subiram. Sabe o que está dizendo isso? Os filisteus estavam ali, ameaçando o povo de Israel, e o povo de Israel, saiu fora, fugiu diante do inimigo. Mas esse homem aqui, Eliázer, a Bíblia diz que ele se levantou e ele feriu os filisteus até lhe cansar a mão e ficar a mão pegada à espada. E depois, no versículo 11, eu vejo aqui Sama, filho de Agé, o Ararita. Quando os filisteus se ajuntaram numa multidão onde havia um pedaço de terra cheio de lentilhas e o povo fugia de diante dos filisteus, Sama, se pôs no meio daquele pedaço de terra e o defendeu. É meu,
foi-me dado e não vão me tirar. Não vai ter inimigo que vai roubar aquilo que é meu. Ele se colocou no meio da terra para defender contra os filisteus. E a palavra vai dizer que o povo, fugiu. Olha o que está lá no 11. E o povo fugira de diante dos filisteus. Mas ele se levanta. Ele se levanta para defender aquele pedaço de terra. E sabe o que a Bíblia fala a respeito desses dois homens? Que através deles, o que Deus fez? Está aí, amados. A gente leu. No versículo 10, no final. Naquele dia, o Senhor operou um grande... No versículo 12, no final. E o Senhor operou um grande livramento. Quando o pastor me pediu para trazer uma palavra, eu fui buscar o Senhor, Deus me fez lembrar desse texto que eu tinha lido na hora. Eu me lembro que eu estava programada para acordar na madrugada para buscar a Deus, e na hora que eu deitei, eu falei, Senhor, eu preciso ouvir a Tua voz. O que o Senhor tem para falar? Na hora, Deus me fez lembrar desse texto que eu tinha lido e que tinha realmente me impressionado. Mas eu achei curioso que Deus falava assim comigo, eu estou à procura dos verdadeiros adoradores. E Deus me fez entender, queridos, que a adoração não é só você estar aí no momento de louvor, levantar as suas mãos e chorar diante de Deus e se quebrantar diante dEle e reconhecer quem Ele é. A adoração é muito mais do que isso. Porque a palavra vai dizer, quando o povo de Israel estava em pecado, que o povo louvava com os lábios, mas o coração estava distante. Adoração a Deus você faz com as tuas atitudes. Adoração a Deus você faz com as tuas palavras. E aí Deus me fez lembrar, abre a tua Bíblia lá em Mateus, no capítulo 8. Evangelho segundo escreveu Mateus, no capítulo 8. Olha que coisa linda. Vai contar sobre o leproso que foi purificado. E a Bíblia vai dizer assim no versículo 1. E descendo ele do monte, seguiu uma grande multidão. E eis que veio um leproso fazendo o quê? Dizendo, Senhor, se quiseres, podes tornar-me limpo. Ele adorou, sabe como, amados? Com a palavra, reconhecendo que aquele ali era Jesus Cristo, o poderoso, o Filho de Deus. Aquele que havia sido prometido e que tinha todo o poder para curá-lo. Ele adorou com as palavras, com a atitude dele. E a Bíblia vai dizer que aquele homem recebeu a cura. E aí, amados, eu me lembrei de alguns textos que vão falar que o Senhor, os olhos do Senhor, eles passam sobre a terra. Sabe para quê? Procurando alguém em quem Ele possa se mostrar forte. Abre a tua Bíblia lá em Ezequiel 22. Ezequiel 22. Ezequiel 22 vai falar sobre as abominações de Jerusalém. O povo do Senhor havia se corrompido. O juízo era iminente. E nos versículos 29 e 30, a gente vê o Senhor falando assim: ao povo da terra oprimem gravemente, e andam roubando e fazem violência ao aflito e ao necessitado, e ao estrangeiro oprimem sem razão. E busquei dentre eles um homem que estivesse tapando o muro e estivesse na brecha perante mim por esta terra, para que eu não a destruísse. Mas a ninguém achei. E aí eu me lembrei da situação do nosso país, queridos. Eu me lembrei da situação do Rio de Janeiro. Quem está na brecha por esse país? Quem está na brecha por essa cidade? Os olhos do Senhor passam por essa terra.
Nós estamos vivendo um tempo como estava aqui de Jerusalém. Um tempo em que a terra está ferida. Um tempo de abominações nessa terra. E cadê os guerreiros que se colocam na brecha? Cadê o povo que se chama pelo nome do Senhor? Cadê? Para clamar. E a gente abre a boca sim para falar do nosso país. Era crise, é o estado do Rio de Janeiro, é violência. Curioso é que a gente estava conversando sobre isso, né, Ricardo? No dia dos adolescentes aqui, no sábado. A gente estava falando sobre isso. Eu até brinquei com ele, porque ele falou alguma coisa de polícia, e eu falei assim, me diz aí, quantas vezes tu já orou pela essa corporação? Se não orou, não pode falar mal. Não foi isso que eu falei para ele? Ainda brinquei com ele, porque a maioria não ora. E eu não estou falando só aqui da corporação, da polícia militar. Eu estou falando aqui do nosso estado em geral. Aqui não vai dizer que o Senhor se procurou muitas pessoas. Ele procurou um que estivesse na brecha. E ele não achou. Não achou. Abre a tua Bíblia lá em 2 Crônicas. Segundo livro das Crônicas, no capítulo 16. Esse capítulo vai nos falar a respeito de Asa e Baasa. Asa, rei de Judá. Baasa, rei de Israel. Eles estavam em guerra. A Bíblia vai dizer que Baasa começou, que era rei de Israel, começou a edificar Ramá, para que, está no versículo 1, ninguém deixasse, para não deixar ninguém sair nem entrar ao rei de Judá. E Asa, que era um rei que conhecia o Senhor, em determinado momento ele vai buscar socorro no rei da Síria. E ele pega, diz a Bíblia, os tesouros da casa do Senhor e vai lá para comprar a ajuda do rei da Síria. E a Bíblia vai dizer lá, vamos lá no versículo 8 e 9. O Senhor fala assim para 7, vamos no 7. Naquele mesmo tempo veio Anani, o vidente, a Asa, rei de Judá, e disse-lhe: por que confiaste no rei da Síria e não confiaste no Senhor teu Deus? O exército do rei da Síria escapou das tuas mãos. Porventura não foram os etíopes e os líbios e um grande exército com muitíssimo carros e cavaleiros? Confiando tu, porém, no Senhor, ele os entregou nas suas mãos. Porque quanto ao Senhor, seus olhos passam por toda a terra para mostrar-se forte para aqueles cujo coração é perfeito para com ele. Os olhos do Senhor passam por essa terra. E Ele está procurando os verdadeiros adoradores, amados. Ele está procurando vidas que se coloquem na brecha. No tempo da guerra, no tempo da luta, no tempo que o inimigo aperta, cadê os guerreiros do Senhor? E eu fiquei pensando, sabe o quê? O que seria do exército de Israel se Davi não tivesse se levantado, irmãos? O que seria do exército de Israel se Davi, aquele moço que cuidava das ovelhas do seu pai, não era um homem guerreiro, mas era um homem que confiava no seu Deus? E se ele não tivesse se colocado na brecha, o que Golias teria feito com o povo? Abre a tua Bíblia lá em 1 Samuel. Primeiro livro de Samuel, no capítulo 17. Olha o que vai dizer no versículo 16. Chegava-se, pois, o filisteu pela manhã e à tarde, e apresentou-se por 40 dias. Por 40 dias, aquele filisteu, o Golias, o gigante, ele afrontava o exército do Deus vivo. Toda manhã e toda tarde, estava ele lá para perturbar, para afrontar o exército do Deus vivo.
Não é assim que muitas vezes o inimigo faz na minha e na tua vida? Ele comparece pela manhã para te afrontar. Quando chega à tarde, ele vem de novo para te afrontar. E a palavra de Deus vai dizer, lá no 23, versículo 23, estando ele ainda falando com eles, eis que vinha subindo o exército dos filisteus. Eis que vinha subindo do exército dos filisteus o homem guerreiro cujo nome era Golias, e o filisteu de Gate, e falou conforme aquelas palavras, e Davi as ouviu. Porém, todos os homens de Israel, vendo aquele homem, fugiam de diante dele e temiam grandemente. Olha a condição do povo. O filisteu se aproximava, afrontava, o povo fugia. Ele vinha de tarde, o exército fugia, recuava. Vai lá para o 24. Não, 25. E diziam os homens de Israel, viste aquele homem que subiu? Pois subiu para afrontar a Israel. Eles sabiam que o inimigo estava ali afrontando. Há de ser, pois, que ao homem que o ferir, o rei o enriquecerá de grandes riquezas e lhe dará a sua filha e fará isenta de impostos a casa de seu pai em Israel. Vamos lá agora para o 25. 25 a gente leu, né? 32. E Davi disse a Saul, não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. Teu servo irá e pelejará contra estes filisteus. 43. Disse, pois, o filisteu a Davi, sou eu algum cão para tu vires a mim com paus? E o filisteu amaldiçoou Davi pelos seus deuses. Disse mais o filisteu a Davi, vem a mim e te darei a tua carne, as aves do céu e as bestas do campo. Davi, porém, disse ao filisteu, tu vens a mim com espada e com lança e com escudo, porém eu vou a ti em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Hoje mesmo o Senhor te entregará na minha mão e ferir-te-ei e te tirarei a cabeça e os corpos do arraial dos filisteus darei hoje mesmo às aves do céu e às bestas da terra. E toda a terra, aleluias, saberá que há Deus em Israel e saberá toda esta congregação que o Senhor salva, não com espada, nem com lança, porque do Senhor é a guerra e Ele vos entregará na vossa mão. A guerra é do Senhor, amados. A guerra é dele. Ele só está à procura de alguém que se coloque na brecha. Ele só está à procura de alguém que esteja tapando ali a brecha. Alguém que ele possa usar. Porque a guerra é dele. A guerra é do Senhor. Sabe o que eu fico pensando? Eu fico pensando que se Neemias não tivesse saído da zona de conforto que ele estava, porque enquanto Jerusalém estava destruída, a Bíblia diz que Neemias tinha sido levado para o cativeiro, mas ele estava numa zona de conforto, porque ele era o copeiro do rei. Ele tinha intimidade com o rei. Ele via o rei face a face. Não era qualquer pessoa, Neemias. Mas ele decide sair da zona de conforto. Ele decide se colocar na brecha. Ele decide se colocar como um guerreiro na posição de batalha. E ele vai jejuar, e ele vai orar, e ele vai clamar. E eu acho lindo, irmãos. Abre a Bíblia lá em Neemias, por favor. Eu já até falei sobre essa palavra aqui com alguns irmãos, porque eu acho lindo, porque Neemias ele se levanta, mas Neemias ele sabia muito bem qual era o papel dele, qual era o papel do inimigo e qual era o papel do Deus que ele servia. Observa o que ele diz aqui, quando os inimigos se levantam. No versículo 19, o que ouvindo Sambalate, o Horonita, e Tobias, o servo Amonita, e Gesem, o Arábio, zombaram de nós e desprezaram-nos, e disseram, que é isto que fazeis? Quereis rebelar-vos contra o rei? Olha o que Neemias responde. Então lhes respondi e disse, o Deus dos céus é o que nos fará prosperar. Esse é o papel de Deus, te fazer prosperar.
Aí ele fala, e nós, seus servos, nos levantaremos e edificaremos. Esse é o teu papel, amado. Se levantar e edificar. E sabe qual é o papel do inimigo? Ele não tem parte, ele não tem justiça, nem memória em Jerusalém. Ele sabia muito bem a posição de cada um. E ele se levanta nessa posição, queridos. Ele se levanta dessa forma. Sabendo o que cabia a ele, o que cabia a Deus. E qual era a parte do inimigo nisso tudo. Eu fico pensando, queridos, se Débora não tivesse se levantado. Está lá no livro de Juízes, abre a tua Bíblia lá em Juízes. No capítulo 4. Vamos ler o 4, capítulo 4, vamos ler o versículo 3. Olha a situação do povo de Israel. Diz assim no 3, então os filhos de Israel clamaram ao Senhor, porquanto Jabim tinha 900 carros de ferro, e por 20 anos oprimia os filhos de Israel violentamente. Essa era a situação do povo. Estavam debaixo de opressão durante 20 anos. Lá no capítulo 5, no versículo 7, vai dizer assim, ó, cessaram as aldeias em Israel, cessaram até que eu, Débora, me levantei por mãe em Israel, me levantei. Se aquela mulher não tivesse se levantado, não tivesse se colocado na posição, como é que seria? Quantos anos mais o povo ficaria debaixo de opressão? Mas alguém se levantou, alguém se colocou na brecha. No tempo da luta, no tempo da peleja, alguém se levantou. E não para por aí não. Vem comigo para o Novo Testamento. Eu fico imaginando se Pedro e João, depois daquele coxo ser curado, à porta daquele templo, aqueles homens foram presos. A Bíblia diz que eles foram interrogados. E a palavra vai dizer que eles foram ali ameaçados para que não falassem mais do nome do Senhor. Não preguem mais sobre esse nome. E aqueles homens com toda a ousadia, eles olham para os seus acusadores e falam, importa muito mais que a gente obedeça a Deus do que aos homens. Porque nós não podemos deixar de falar das coisas que nós temos visto e ouvido. E a Bíblia diz que aqueles homens saem de lá. Eles se reúnem, vão até o encontro onde estava o povo do Senhor. Eles oram e falam, Senhor, olha para as suas ameaças. E a Bíblia diz que aquele lugar treme e eles são cheios do Espírito Santo de novo. São cheios, amados. Homens ousados. Eu fico pensando se Paulo e Silas, depois de terem sido açoitados, de estarem presos, lá no interiorzão do cárcere, se eles não estivessem adorando o nome desse Deus. Aleluia! Ah, se Paulo e Silas não estivessem adorando, mesmo açoitados, mesmo depois de obedecerem a voz do Senhor de pregar o Evangelho. Ah, se eles não estivessem lá, cantando louvores ao Senhor. Aquele cárcere não teria tremido. As portas não teriam sido abertas. O carcereiro não teria sido salvo juntamente com a sua família. Deus está à procura daqueles que se colocam na brecha. Daqueles que estão na posição. Deus está à procura dos verdadeiros adoradores. Daqueles que o adoram em espírito e em verdade. Deus está à procura desses. Foi para isso que eu e você fomos chamados. Você não foi chamado para fugir do inimigo.
Você foi chamado para enfrentá-lo, porque do Senhor é a guerra. Do Senhor é a guerra. E quantos crentes fugindo, quantos crentes se sentindo ameaçados, acovardados. Não fomos chamados para isso. Fomos chamados para estarmos na brecha, porque os olhos do Senhor estão passando por essa terra. E Ele está nos procurando, amados. Ele está nos procurando. Faltaria tempo, aqui eu tenho certeza que você aí no teu lugar se lembrou mais de alguém. Mais de um. Porque faltaria tempo para a gente falar aqui de Esther. Para a gente falar de tantos homens e mulheres de Deus que se levantaram. Vidas que têm o seu nome registrado lá nos heróis da fé de Hebreus 11. E talvez agora você esteja pensando, minha irmã, você está de brincadeira comigo? Eu pensei que esse negócio fosse para mim, e tu vem falar de galeria de heróis da fé? Eu pensei que fosse para mim, que você estivesse falando comigo, mas é para você mesmo, querido. Abre a tua Bíblia lá em 1 Coríntios. Abre lá. No capítulo 1. Primeira epístola de Paulo aos Coríntios. No capítulo 1, versículos 26 a 29, diz assim: porque vede, irmãos, a vossa vocação, que não são muitos os sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos nobres que são chamados, mas Deus escolheu as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias. Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. Deus escolheu as coisas vis desse mundo e as desprezíveis e as que não são, para aniquilar as que são, para que nenhuma carne se glorie perante Ele. É a você, querido, que Deus escolheu. É a mim. As coisas loucas, as coisas fracas, as coisas que não são. Sabe para quê? Porque Ele quer, através da tua vida, confundir as que são. As que pensam que são. As que pensam que podem. Mas cadê os verdadeiros adoradores? Cadê aqueles em quem o Senhor vai poder se mostrar forte? Cadê? A gente falou sobre os 37 valentes de Davi. Então eu vou te mostrar quem eram esses 37. Abre a tua Bíblia lá, querido. No primeiro livro de Samuel. Você está pensando que eram homens letrados? Homens poderosos? Não eram, não. Olha quem eram os valentes de Davi. Primeiro livro de Samuel, capítulo 22, versículo 1, vai dizer assim: então Davi se retirou dali e se escapou para a caverna de Adulão. Davi estava sendo perseguido por Saul. E ouviram-no seus irmãos e toda a casa do seu pai, e desceram ali para ele. E ajuntou-se a ele todo homem que se achava em... E todo homem de espírito, e ele se fez chefe deles, e eram como uns 400 homens. Estes eram os valentes de Davi. Quem foi que falou que os 37 valentes eram poderosos? Quem foi que falou que eram homens letrados? Quem foi que falou que eram homens que já eram guerreiros? Quem foi que falou que eram os bons? Quem foi que falou que eram príncipes? Quem falou isso? Eles eram considerados a escória. Ninguém queria perto. Endividados, atribulados. Mas eles se colocaram na brecha. Eles se colocaram na posição de valentes. E eu vou te dizer mais. A gente leu lá, Samuel, volta lá, no texto que a gente leu dos valentes. Segundo livro de Samuel, capítulo 23.
Segundo livro de Samuel, capítulo 23. Lembra que eu falei para vocês de Sama, que está lá no versículo 11? E depois dele, Sama, filho de Agé, o Ararita, quando os filisteus se ajuntaram numa multidão onde havia um pedaço de terra cheio de lentilhas, e o povo fugia de diante dos filisteus. Este se pôs no meio daquele pedaço de terra e o defendeu, e feriu os filisteus, e o Senhor operou um grande livramento. Sabe o que significa Sama? Sabe qual é o significado desse nome? Esse nome significa desolação. Esse homem tinha tudo para ter uma vida ruim. Esse homem tinha tudo para não estar dentre os valentes de Davi. Não se sabe por que ele nasceu e o seu pai colocou o seu nome de desolação. Ah, se esse homem tivesse se conformado com isso. Só uma desolação mesmo. Eu jamais vou poder figurar entre os valentes de Davi. Mas não, ele não se conformou. Sama se levantou, se colocou no meio daquele pedaço de terra e defendeu com toda a sua força. Enquanto o povo de Israel fugia com medo dos filisteus, Sama se levanta. Eu vou defender o que é meu. Aqui o inimigo não tem vez. Eu me coloco na brecha. Ele tomou uma atitude, amados, para mudar a situação dele, na vida dele. Tomou uma atitude. É isso que o Senhor espera de mim, de você. Sabe por quê? Ah, se Jesus Cristo não tivesse se colocado na brecha por mim e por você. Ah, se esse homem, se o verbo não tivesse sido feito carne, não tivesse habitado entre nós, não tivesse morrido por mim e por você. Mas ele se colocou na brecha. E é por isso que nós estamos aqui. E sabe o que significa o fato dele ser se colocado na brecha? Isso é certeza de vitória para mim e para você, querido. Isso é certeza que você pode se levantar como uma guerreira, como um guerreiro, porque um dia um homem pagou o preço por mim e por você, para que hoje você se coloque na brecha sem temer, sabendo que Ele garante a vitória para a sua e para a minha vida. Se levante, defenda o teu pedaço de terra, defenda. Eu não sei qual é o teu problema, é a tua casa, é o teu casamento, se levante, se coloque na posição de guerreiro. Os olhos do Senhor estão passando pela terra. E Ele está procurando os verdadeiros adoradores. O Senhor quer se mostrar forte em mim e em você. Ele quer, através da minha vida e da tua vida, operar um grande livramento. Através da tua oração, Deus pode mudar o Rio de Janeiro. Você sabia? Ele não precisa de uma multidão. Ele precisa de alguém que se coloque na brecha por esse estado. O Senhor precisa que você se levante a favor da sua família. O Senhor precisa que eu me levante no meu trabalho. Cadê os valentes de Deus? Cadê os valentes do Senhor? Cadê? Cadê, queridos? Aonde estão os valentes de Deus? Em quem Ele vai poder se mostrar forte. Que nós possamos nos levantar nessa manhã, nessa noite. Há pouco tempo, eu e André, a gente passou por um grande problema, que ainda não foi solucionado. Ou melhor, a gente ainda não ouviu notícias da solução. Mas eu louvo a Deus, porque naquele momento a gente se levantou. E a gente usou as armas que o Senhor nos deu. O Senhor te deu o jejum, o Senhor te deu a oração e o Senhor te deu a palavra. E a gente se levantou. E a gente entrou numa batalha de jejum de 7 dias. O André entrou logo fazendo um jejum de 24 horas. Depois a gente passou para um jejum de 7 dias. E assim por diante. O Senhor está à procura dos guerreiros. O Senhor está à procura de alguém que Ele possa se mostrar forte. Será que Ele tem achado a minha vida?
Será que ele tem achado a mim? Será que os olhos dele passam pela terra e ele fala assim, posso contar com você aí? É com você que eu posso contar. E quantas vezes o inimigo ameaça a nossa família e a gente recua. Ele vem, te afronta de manhã, te afronta de noite e você recua. Ele está te afrontando e você está recuando. Você sabe que é ele, assim como o povo de Israel sabia. Mas te faltam as forças, porque você está esquecendo quem é, de quem é a guerra. A guerra é do Senhor. A guerra é do Senhor. Que você possa se levantar nessa noite. Eu não sei qual é o campo que você precisa defender. Mas os olhos do Senhor estão passando. E Ele procura alguém que esteja na brecha. Se coloca na brecha, querido. E deixa o Senhor operar num grande livramento naquilo que você está colocando na mão dEle. Porque o nosso Deus é poderoso para fazer. Ele é poderoso. Amém? Que o Senhor nos abençoe nessa noite.